Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecoxos. Esse aqui é o vídeo para o 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Maria Isabel sobre o Segundo Reinado. Na aula de hoje, vamos falar sobre o último rei brasileiro. Vamos falar sobre Dom Pedro II e sobre sua longa gestão do Império Brasileiro. Então, peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Antes de falar do Segundo Reinado em si, a gente tem que falar o motivo dele acontecer. Porque normalmente, a morte de um rei é que faz a sucessão do seu primogênito. Não foi o caso aqui no Brasil. Então, começamos com o ano de 1826, quando o Dom João VI ele morre lá em Portugal. Quando isso acontece, o Dom Pedro I ele se coloca como o próximo sucessor do trono, porque ele é o mais velho. Só que tem um problema. Ele tinha feito a independência do Brasil em 1822 e isso não ia combinar muito bem reunificar as coroas, os interesses das elites brasileiras e das elites portuguesas já começavam a se separar. Então, retornar, depois de tudo o que aconteceu, isso não ia acontecer. Então, o Dom Pedro I tem uma ideia muito interessante. Ele coloca a filha dele como sucessora legítima, a Maria da Glória, a filha mais velha dele. Só que para Maria da Glória se tornar regente, ela teria que casar. E aí ajeita-se um casamento com o Dom Miguel, o irmão do Dom Pedro. Ou seja, a Maria da Glória ia casar com o tio dela. E ela casou com o tio dela. Foi feito todo o trâmite lá, eles casaram. Mas aí o Dom Miguel, ele faz toda uma quebra de acordos com o Dom Pedro para poder reinar ele no lugar da esposa. O Dom Pedro não fica parado. Ele resolve então retornar para Portugal para trazer a filha dele de volta ao trono. E aí é a parte interessante, o cara que lutou todos aqueles anos pela independência do Brasil, ele simplesmente abdica do trono do Brasil para se tornar o rei de Portugal. Ou seja, Dom Pedro I aqui, quando ele retorna para Portugal, ele se torna Dom Pedro IV. O Miguel, o irmão dele, não vai entregar a coroa facinho. Os dois vão ter uma guerra civil, vão lutar um contra o outro para poder ter o direito de reinar Portugal. E o Dom Pedro ele consegue derrotar o próprio irmão. Ocorre o divórcio da Maria e do Miguel, ela se casa novamente, se torna Maria II, se não me engano. Mas o nosso querido Dom Pedro morre em 1834 de tuberculose. Alguns falam tuberculose, provavelmente foi sífilis, tem muitas teorias sobre isso. Alguns falam que foi tuberculose agravada pela sífilis, foi sífilis agravada pela tuberculose, aí tanto faz. Enfim, o Dom Pedro abandona esse mundo, mas deixa para a filha dele o reino de Portugal. E ele deixa o Brasil para o seu filho mais novo, o Pedro. Ele deixa o reinado do Brasil para o Pedro. Só que o Pedro ainda era criança, se não me engano, ele tinha 8 anos de idade. Se não me engano, 8 anos de idade. Ou seja, ele não poderia ser rei. Então a situação fica muito complicada. Imagina, você ter que abandonar o Brasil e ainda deixar seu filho sabendo que ele não tem ainda o direito de ser rei, mas ele é o próximo monarca do Brasil. Então ele deixa o Dom Pedro II com o José Bonifácio. Ele é o tutor do Dom Pedro II, que vai crescer ao lado do Bonifácio e vai literalmente ser treinado para ser rei no futuro.
Na aula lá sobre primeiro reinado, eu tinha comentado com vocês sobre os grupos importantes dentro da política brasileira da época. E um desses grupos é o Partido Liberal. Os liberais, os que estavam mais alinhados, né, com o pensamento inglês, com as ideias dos sistemas econômicos dos ingleses e tudo mais, eles eram apoiadores da monarquia no Brasil. E esses liberais, eles queriam o retorno do Dom Pedro, da monarquia funcionando, ou seja, eles queriam o retorno do Dom Pedro, agora o Dom Pedro II. O motivo disso é porque a regência estava criando dois fenômenos que os liberais não queriam. O primeiro fenômeno era a descentralização política. Cada região do Brasil começava a ter sua própria independência política, começava a agir por conta própria, não esperando ordens vindas do Rio de Janeiro. Isso é o primeiro fator. O segundo fator é que aumentou as revoltas. A gente já falou, comentei da Sabinada e da Cabanagem, mas, por exemplo, você tem também a Guerra dos Farrapos, que ainda persistia. Então você tem inúmeros conflitos ocorrendo no Brasil. É um período de crise. E o pessoal dos liberais, junto com os monarquistas, falaram, poxa, uma maneira prática de resolver isso é recentralizar o poder, botar os políticos liberais no novo Congresso, colocar o rei como figura de controle centralizador que manda e pronto. Só tem um problema. Ainda não estava adulto. Uma pequena correção, eu falei 18 anos no slide de cima, são 21 anos a idade de maioridade para o Dom Pedro. Porém, não se esperou tudo isso. Com uma manobra no Congresso, né, uma manobra entre eles, entre os políticos, foi se criando, né, foi se preparando o terreno para colocar o Dom Pedro II no trono para valer, como líder, como rei do Brasil, como imperador do Brasil. Então, tiveram várias reuniões secretas, inclusive, só para constar, a gente falou dele nas aulas de primeiro reinado, algumas das reuniões do golpe, né, que é um golpe, do golpe da maioridade, foram na casa do Chalaça. Apesar do Bonifácio e do Chalaça não se bicarem, ambos eram monarquistas e queriam realmente que a coisa andasse para esse lado. Então, eles conseguem uma manobra política e diminuem a idade necessária para que o Dom Pedro se tornasse adulto, se tornasse defensor perpétuo do Brasil. E aí ele assume o trono com 15 anos de idade. 15 anos de idade. Ele assume o trono um adolescente de 15 anos. As imagens são muito interessantes do Dom Pedro, né? Ele sempre tem esse semblante sério e tudo mais. O apelido que demos a ele na sua infância e juventude era o Príncipe Triste, porque a família dele, né, era toda bagunçada. A mãe morreu quando ele ainda era muito pequeno, ele mal lembrava dela, da Leopoldina. Ele é filho da Leopoldina, ele não é filho da Amélia, a segunda esposa do Dom Pedro, ele é filho da Leopoldina, tanto que ele tem, até ele, pelas imagens que a gente tem, ele até puxou um pouco a mãe. As irmãs dele, algumas delas foram para Portugal e durante aquela guerra civil de Portugal, elas inclusive traíram o Dom Pedro I, elas ficaram do lado do Dom Miguel. Então a situação ali estava meio bagunçada. As irmãs que ficaram com ele adorava, ele cuidava delas e tudo mais. Ele era um cara bem em família nesse sentido. Ele era muito chegado aos dele, né? Então, o Dom Pedro, ele vai assumir o trono do Brasil. Entendemos o que isso quer dizer. Ele também é uma coisa meio fantoche. Ele tem o seu poder moderador, ele manda sim. Se ele quisesse bater o pé, bater a mão na mesa e falar, parou tudo, tem que ser do meu jeito, provavelmente teria que ser do jeito dele. Mas, na verdade, ele é muito mais controlado pelos liberais, pelo Partido Liberal, que ajudou ele a ficar no poder. Sem o Partido Liberal, ele não teria como reinar. Então, assim que ele assume, o Partido Liberal vai para o ataque. O segundo reinado, na verdade, é o crescimento desse partido político chamado Partido Liberal, controlando o Brasil durante o reinado do Dom Pedro II. Isso é uma coisa inegável. Apesar de ser uma monarquia, você tem que entender
que não é o rei só que manda. Ele tem um escopo de gente atrás, ele tem uma galera atrás dele. Sem essa galera, rei não reina. As eleições que vieram na sequência ficaram conhecidas como eleições do cacete, de pancada, de cacetadas. Foi uma eleição em que os liberais vieram com toda a força para tentar vencer os conservadores, para tentar vencer aquela galera que ainda estava pensando em ser um partido meio português, ou a galera que queria descentralização política. Então, eles vieram com tudo. Quando eu falo com tudo, é na base da violência, sim. É uma eleição extremamente violenta, extremamente corrupta, que vai levar o governo do Dom Pedro II para um novo patamar. Eles vão conseguir uma enorme força política graças a isso. Sim, isso aqui já é um arremedo, né, do que seria as políticas eleitorais brasileiras, não só no século XIX, como no século XX e, infelizmente, no século XXI também. Você encontra até hoje esse tipo de ação violenta durante processos eleitorais aqui no Brasil. Varia muito de forma e de lugar através do tempo, mas que a violência e a força que as pessoas tentam exercer para obrigar outras a votar ainda existe. Nem que seja na base da compra de voto, que é também uma violência. Pode ser na coação, tipo, se você não votar no candidato que eu, dono de um negócio, tenho, eu vou demitir meu funcionário. Eu ameaço meu funcionário de ser demitido. Isso é uma violência. Mas ali no século XIX a violência era ainda maior. Coisa interessante também é que muito pouca gente votava. Você tinha uma quantidade muito baixa, acho que era nem 2% da população brasileira votava. Só homens maiores de 21 alfabetizados com uma renda fixa. Isso era quem podia votar nos cargos eletivos do Brasil. Então, com essas reformas eleitorais, eles aumentaram um pouco isso, e aí começou esse turbilhão de interação política, né, que eles estão vendo que era bem agressiva. Esse ano teremos eleições municipais e aqui em Arujá e em todas as cidades brasileiras. Então é o momento da gente também fazer nosso exercício, né, democrático e tentar fazer sem o mínimo de violência, sem gritaria, e tentar escolher bons candidatos. Não porque eles querem poder, porque aqui vocês estão vendo claramente que é uma luta pelo poder. Elejam candidatos que sejam adequados para a cidade, que queiram o bem-estar das pessoas e que principalmente não achem que são donos da cidade. Porque, como vocês podem ver, a política brasileira ela é marcada pela presença de gente poderosa que acha que manda nas outras pessoas. Então, isso é bem comum. Então, vocês têm que filtrar bem quem vai votar. Lógico, vocês aí do 8º ano ainda não vão votar, mas na próxima eleição aí, tá chegando aí, provavelmente vocês já vão ter alguma aproximação disso. Quem completar 16 anos em 2022 vai poder votar, inclusive, para presidente. Então, vocês vão poder escolher um candidato. E, por favor, escolha um candidato que, primeiro, não ache que é dono do Brasil. Você é dono do Brasil. Eu sou dono do Brasil. Os políticos acham que são donos, eles são nossos empregados. Pelo menos é assim que fica fixado nos juramentos que eles fazem. Eles juram proteger o patrimônio do Brasil para os brasileiros. E quando a gente fala brasileiros, não estamos falando deles, estamos falando da gente também. E também, não votem em piada, em candidatos engraçadinhos ou irônicos, que falam grosso ou que falam coisas engraçadinhas. Esse pessoal é o pior que tem. Porque, na verdade, eles nem governam. Eles são imagens de interesse de alguém. É só ver o caso do Dom Pedro. O Dom Pedro podia até tentar governar, mas quem realmente controlava pelas sombras eram os liberais. Sem os liberais ele não governaria. Então, essa violência dos liberais para se tornar a força dominante e colocar o Dom Pedro no topo como símbolo dessa força, ocorre já aí antes do final
da primeira década do século XIX no Brasil. Uma vez com a casa arrumada, os liberais começam a criar, um novo sistema econômico aqui no Brasil juntamente com os ingleses. É lógico, a Inglaterra ela vai rodar sua própria agenda e isso vai dificultar um pouco as coisas para os liberais aqui no Brasil. Mas eles vão meio que se alinhando. E isso vai demorar bastante, principalmente porque entre os liberais brasileiros você tinha muitos escravistas, pessoas que utilizavam a mão de obra escravizada da África como fonte de mão de obra. E os ingleses já começavam a migrar para um outro sistema, o sistema fabril, o sistema da Revolução Industrial, que a gente também já estudou. E nesse sistema você tem os trabalhadores livres. Mas existem 1000 fatores aí para a Inglaterra não querer a escravização dos africanos. Um dos motivos é sim a questão da liberdade individual. Mas você também tem as questões econômicas como principal fator. E isso é uma coisa muito triste de se observar, que a luta pelo fim da escravidão no mundo, ela passou também pelas questões econômicas. De que era mais lucrativo você ter os trabalhadores livres do que escravizados. E isso é uma coisa extremamente frustrante, extremamente triste. Então, os ingleses, para diminuir o poder da escravidão aqui na América, principalmente aqui no Brasil, eles vão ter a Bill Aberdeen. Bill Aberdeen é uma lei, o tratado do fim do tráfico de escravizados. Ou seja, se tornava proibido capturar pessoas na África e trazê-las aqui para a América à força. Ficou proibido. Então a marinha inglesa colocou que qualquer navio negreiro, qualquer navio que tivesse pessoas escravizadas, ele seria atacado, ele não seria resgatado, ele seria atacado. Ou seja, não é uma missão de resgate dessas populações, é uma missão de mitigar a escravização através da força bruta, sem se importar com quem foi escravizado. Os ingleses não estão fazendo isso pela sua bondade ou pela sua humanidade, eles estão fazendo isso pelos seus interesses econômicos. Então, o governo inglês começa, além de fazer isso, pressionar o governo brasileiro a acabar com a escravidão. Já havia, desde lá do tempo do Dom João VI, intenções dos ingleses de acabar com a escravidão aqui no Brasil. E o Dom João VI foi cozinhando esse galo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil foi o último país americano a acabar com a escravidão. E um dos últimos do mundo, se não, como diz o historiador Eduardo Bueno, o último digno de nota a acabar com a escravidão. É lógico, a escravidão ainda existe de outras formas hoje no mundo, mas aquela escravização empresarial, aquela escravização focada na África, essa escravização de pegar as pessoas de lá à força, capturá-las e trazê-las à força, isso os ingleses não queriam mais. Isso complicava muito os esquemas econômicos deles. Ao mesmo tempo, o Brasil já começava a migrar para outros tipos de pensamento também aqui, inclusive com relação a quem era a elite mais rica. E isso acontece através da agricultura. Não se esqueçam, o Brasil naquela época era um país agrário, ou seja, as pessoas viviam mais no campo do que nas cidades. E no campo é que elas produziam tudo. Então você tinha, a gente estudou isso no passado, o ciclo da cana, o ciclo do gado, o ciclo do ouro, e surge no século XIX o ciclo do café. O café começa a ser produzido aqui na América e ele chega ao Brasil no século XIX, com uma cultura realmente efetiva de larga escala. Primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo e Minas Gerais. E em São Paulo ele vai gerar realmente muita riqueza. O café, apesar de ser um produto corriqueiro, ele era muito apreciado e ainda é muito apreciado no mundo todo. Então a produção de café gerou enorme riqueza. E com essa riqueza veio o poder político das elites de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Elas ficaram ricas e quando elas têm essa riqueza,
elas começam a controlar o poder político. Então você tem esse alinhamento entre esses liberais apoiados pelos ingleses, ora criticados pelos ingleses, que é o caso da escravidão, mas tentando se alinhar. E aí essa elite cafeicultora que usava mão de obra escravizada vai migrar para a mão de obra imigrante europeia logo logo. Lá no final do século XIX já começa a imigração em larga escala aqui no Brasil, que é por outros motivos também, não só por causa do fim da escravidão, mas também por causa do fim das guerras napoleônicas e o surgimento de novos países lá na Europa, como é o caso do surgimento da Alemanha, como é o caso do surgimento da unificação da Itália. Então você tem uma dança de cadeiras lá na Europa, que eu, inclusive, devo fazer nossa última aula sobre isso, sobre as questões europeias que vão permear a entrada da Europa no século XX, o século dos séculos. Então, fique sabendo, a questão dos escravizados tem muito mais a ver com economia do que com humanidade, e o café chega, contudo, como uma força econômica e política durante o Segundo Reinado. Durante o Segundo Reinado, também ocorreu a Guerra do Paraguai, que é um dos eventos mais marcantes e um dos pontapés iniciais para a proclamação da República aqui no Brasil. Então, é um conflito entre a região do Paraguai, que tinha um ditador chamado Solano Lopes, a Argentina, o Uruguai e o Brasil. E esses grupos lutando entre si numa violentíssima guerra, onde o Paraguai foi destruído. Ele foi destruído. Uma boa parte, talvez a maior parte da população do Paraguai morreu devido a essa guerra lá no século XIX. E aí você tem a grande polêmica sobre o quanto ela é importante para o Brasil, o quanto ela é importante para a América e o quanto ela é importante, logicamente, para o Paraguai. Então eu vou deixar um documentário muito interessante, muito intenso, sobre esse conflito armado para vocês também tirarem suas conclusões. Mas é importante frisar, sim, que ele tem importância primordial para o entendimento do que seria o Brasil no futuro. Porque é nesse momento que, definitivamente, o exército brasileiro surge como uma força política, uma força real, uma força que poderia agir, inclusive, para derrubar um rei. Ou seja, e até hoje você tem isso. O governo brasileiro, é lógico, ele é intrinsecamente ligado ao seu exército. O exército faz parte das forças do governo. As forças armadas são partes do governo. Não existe governo no mundo sem forças armadas. Eu acho que não existe nenhum país do mundo que esteja estável que não tenha um exército, por exemplo. Então, a existência das forças armadas no Brasil, a marinha e o exército, você vai ter como fator político. Lembre-se, a declaração de República do Brasil foi feita pelos militares do Brasil. Então, a Guerra do Paraguai é o início disso. É quando esses militares eles retornam dessa guerra, inclusive insatisfeitos com o rei. Então, fica aí esse ponto. Vai ser importante para a gente falar de proclamação da República, nosso penúltimo tema desse ano. E é isso aí, meus pecorruchos. Esse vídeo ficou mais curtinho, mas ele sintetiza bem o que a gente precisa entender no momento. Junto com ele vai ter os documentários sobre os conflitos, como é o caso da Guerra do Paraguai, da cabanagem e outras coisinhas mais. E a gente encerra aqui com uma coisa muito interessante, que é uma foto de uma visita que o Dom Pedro II, já mais idoso, fez ao Egito. Ele foi no Egito. Deixa eu até marcar aqui onde ele está. Marcar aqui de pretinho. Aqui o Dom Pedro II. Ele foi no Egito, foi passear no Egito. Inclusive foi lá que ele comprou, sim, é sério, ele comprou uma múmia. Um sarcófago com uma múmia dentro. Que pegou fogo naquele incêndio do museu. Lá que teve há uns anos atrás aí. Enfim. A questão é que o homem era viajado também. Ele teve um reinado muito longo, então sim, ele às vezes pegava e ficava um aninho de férias, um aninho sabático dele. Então,
Vamos falar mais sobre o fim da vida do Dom Pedro II quando chegarmos na parte de República, tá bom? Então, vai ter uma perguntinha aí, poucas linhas para responder, não precisa fazer nada muito grandinho, só para a gente situar a situação. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no Classroom e também deem uma olhadinha no livro didático, que ele tem bastante material interessante sobre isso, tá bom? Então, por enquanto é só. Então, cuidem-se, usem máscara, usem álcool em gel e até mais.